Boa noite, Silvia. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Padre Glênio. E boa noite, o grupo que está aí com a gente, logo, logo, com mais pessoas. Hoje, dia 27, nós estamos no finalzinho de março, um mês e pouco de vacinação, números recordes de pandemia, feriados antecipados, notícias para a gente que nem sempre são tão fáceis da gente ouvir, mas temos essa parceria, né, para a gente poder conversar, solucionar dúvidas e a gente poder dar boas notícias. Hoje tem boa notícia, né, Vanessa? Isso mesmo. Ontem teve a abertura de faixa etária, né, a abertura para idosos a partir de 69 anos e a vacinação de um público bem maior, isso é muito gratificante também, né? Na segunda-feira iniciam também profissionais de saúde a partir de 53 anos. Então, com isso vai ser contemplado um público maior para vacinação. O que nós queremos é vacinar mesmo as pessoas o quanto antes. E eu ouvi dizer que teve fila lá que foi até o Rio. Ah, mas logo todo mundo entrou, viu? Foi só antes de abrir o posto. Antes de abrir a unidade, realmente as pessoas já estavam ansiosas esperando lá. Primeiro dia, é sempre assim, essa ansiedade das pessoas para já ir no primeiro dia. Mas nós colocamos vários vacinadores, abrimos mais de uma sala de vacinação, e aí foi possível vacinar as pessoas com tempo de espera que foi diminuindo ao longo do dia, né? E isso é muito importante. Ao longo do dia foram muitas pessoas vacinadas. Ô, Vanessa, só para lembrar, profissionais de saúde aí, você inclui psicólogos... Sim. Educador físico... Tem educador físico, assistente social, psicólogo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né? Tem diversas categorias profissionais, e nesse momento, a partir de 53 anos. Para os demais profissionais, nós podemos vacinar com as doses remanescentes, ou seja, aquelas doses que popularmente as pessoas conhecem como a sobra da vacina, né? A xepa da vacina. Então, essas doses, ao final do expediente da unidade, nós podemos vacinar profissionais de saúde fora da faixa etária de 53 anos, desde que residentes no território. Vanessa, por exemplo, eu sou profissional de saúde, mas sou autônomo, né? Porque eu sou psicanalista, então eu não pertenço a nenhum conselho regional, como os psicólogos, médicos, né? Mas eu sou profissional de saúde porque eu atendo pessoas, tá? Eu posso ligar, me inscrever, ou eu tenho que ir até a unidade de saúde, me inscrever? Como que é isso? Pode ligar no telefone da unidade, 5841-2654, se inscrever. Espera aí, que eu vou anotar aqui, canetinha, anotar agora. 5841-2654, pode ligar. Na hora que ligar, o profissional vai pegar o nome, data de nascimento, telefone, endereço e qual a categoria profissional. Por que informar a categoria profissional? Porque no momento da vacinação é necessário comprovar a categoria profissional. Eu posso comprovar essa categoria, por exemplo, no meu caso, que eu não tenho uma carteirinha, porque não pertenço a nenhum conselho regional, porque a psicanálise é leiga, né, como assim diz, mas eu tenho meu diploma de pós-graduação e tenho também uma carta do responsável pelo projeto onde eu atuo, que comprova que eu sou esse profissional. Serve? Serve um diploma ou a carteira do Conselho Regional. Especificamente para psicanalista, eu posso confirmar se há necessidade de algum outro documento. Eu tomei com diploma. Isso. Foi com diploma. Eu levei uma carta do projeto só para testar o contato, mas não deram tanto... Isso, o diploma é suficiente. Que bom. Que ótimo. Melhor notícia que recebi agora. Um beijo para vocês, estou feliz. Bom, então, acima de 69 anos já está vacinando. Dá uma dica para a gente, Vanessa. Tem um horário melhor, que você falou, né? As pessoas vão cedo porque querem ser os primeiros no primeiro dia, né? Isso, não precisa ir no primeiro horário da unidade. Isso é importante, né? Porque a unidade ela funciona das 7 às 19. Então,
pode ir durante o dia. O primeiro dia sempre é mais cheio, mesmo as pessoas querem ir no primeiro dia, a gente tem sempre um público maior. Além da unidade, existem os drive-thrus funcionando também. Então, para a região do Campo Limpo, tem o drive-thru no Shopping Campo Limpo, que inclusive na sexta-feira estava com um movimento mais tranquilo em relação a algumas UBSs, né? E tem o drive-thru do estádio do Morumbi, para aqueles que quiserem vacinar de carro. Lá também foi bastante intenso. Que legal. Quantos dias vai ficar essa faixa? Na verdade, isso tem sido muito dinâmico, né? Eles têm sempre antecipado a previsão, né? Muitas vezes não dura uma semana, às vezes a mudança entre uma faixa e outra. Mas eu acredito que pelo menos uma semana a gente se mantém nessa faixa etária. Que bom. Agora, tem mais notícia boa. Nós damos mais para frente, porque ainda tem pouca gente, né? Que parece que tem outras populações que vão ser integradas. Sim. Não, vou dar agora, porque eu adoro ser fofoqueiro. Diz que padre não pode ser fofoqueiro, mas eu sou mesmo. Olha, é o seguinte. Professores, vocês vão ser vacinados. Conta isso para nós, Vanessa. É verdade. Logo, logo vai entrar a faixa etária dos... A faixa etária não, me desculpe. Vai entrar a data de liberação também dos professores, que existia uma grande expectativa, né, da vacinação dos professores, e também de outras categorias. Então, em breve, vai ser liberado também. Faixa etária para esses profissionais ou sem faixa etária? Nesse momento, sem faixa etária. Professor e funcionários de escola também ou só professor? Nesse momento está como professores. Só um minutinho aqui, eu estou com o instrutivo na mão aqui. Nesse momento, os professores. Porque isso aconteceu, né, Vanessa? Hospitais eram médicos, enfermeiros, etc. E muitas vezes você tem a recepcionista, você tem o maqueiro, você tem o faxineiro, que estão com vírus e muitas vezes não são eleitos para receber, né? Mas o pessoal da linha de frente, né, da rede pública e municipal ou estadual, né, dos profissionais de saúde, quando se pensa nesses serviços, não tem sido vacinados só os profissionais de saúde. Então, seguranças, a equipe de limpeza, tem sido toda uma equipe vacinada. Porque também considerando esse contato que todos têm. Que bom. Porque isso, inclusive, quando começou, nós fizemos no projeto, né, oferecemos para a gente atender o pessoal que não estava sendo atendido por serviços psicológicos, né? Porque o faxineiro está vendo a morte também, né? Está vendo a doença, a recepcionista. Eu lembro que uma época eu trabalhei num hospital, né? E fiz um trabalho com maqueiro, que é uma profissão dificílima, né? Ele não está preparado para lidar com uma pessoa, então eles ficam desesperados e saem correndo com a maca para se livrar, né? Quer dizer, tem toda uma preparação para lidar com isso. Que bom. Vanessa e Silvia, o programa está com vocês que entendem de saúde. O combinado hoje é que o Padre Glênio vai percorrendo as perguntas da semana passada, que a gente não fez. Eu vou atento nas perguntas de hoje, portanto, quem está assistindo, manda pergunta, manda comentário, dúvidas, tá? Olha, antes de começar, só assim, gente, está séria a situação, a quantidade de mortos, a quantidade de casos, a falta de leitos, né? Não é para a gente desrespeitar e pensar que antecipar feriado é para passear, é para se divertir. Eu queria, inclusive, reforçar isso com relação à paróquia, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então eu vou tirar um fone aqui, porque eu fico meio surdo. Nós temos a restrição até o dia 11 de abril com relação ao funcionamento aberto da paróquia, segundo o governo do Estado. Então, vamos respeitar isso, gente. Não vamos nas igrejas. O nosso bispo aqui na região do Campo Limpo já nos dispensou, desde o ano passado,
da obrigação de você ir à missa ou ter que comungar dominicalmente, porque isso é uma obrigação para aquele que é católico. Então, você não precisa se preocupar, você não está em pecado. Eu preciso falar abertamente sobre isso. Desculpa usar esse espaço para falar sobre isso, mas para as pessoas não ficarem batendo na porta das igrejas ou terem que sair de casa para ir. Aproveitem, tem muitas missas online, tem muitas missas televisionadas, você pode participar e pode ouvir a partir da televisão, você não precisa ir, não saia de casa se não for obrigatório para você. Se não for, fique em casa. A igreja não está te obrigando a sair de casa, tá? Nós queremos que todos fiquem com saúde, inclusive nós padres. Queremos ficar com saúde, né? Os enfermeiros, os médicos da linha de frente também querem ficar com saúde. Então, quanto menos a gente se expor, mais vidas a gente vai salvar. Isso a gente precisa entender. Uhum. Tá, mas era isso que eu queria falar, porque essa é a Semana Santa. Então, a Semana Santa, as pessoas querem ir à igreja. Não precisa. Todas as nossas igrejas, não importa qual você participar, vão transmitir as missas, os ritos da Semana Santa online. Todas as nossas igrejas vão fazer isso. Então, você não precisa se preocupar com isso, tá? Um grande beijo a vocês. Se vocês ficarem bravos, eu aceito a braveza de vocês, acolho a agressividade, sem problema, tá? Eu estou aqui para isso. Mas não venham, porque se você vir, você vai encontrar a igreja de portas fechadas nesse sentido. A minha, principalmente, porque eu quero que você fique em casa, cara pálida. Bom, depois que a gente transmitir a live, talvez a gente faça um bate-papo entre nós aqui, que me pintou uma ideia agora, mas não vou publicar o vídeo. Gente, então vamos, padre. Pega as perguntas da semana passada, né? E vamos pagar nossa dívida com a comunidade. Vanessa, tá, destaque aí. Então, eu tenho algumas, assim, eu colei todas, né? Então, eu acho que algumas já foram respondidas, por exemplo, sobre a NASF, né? A gente respondeu semana passada. Mas, Vanessa, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre a equipe NASF? A equipe NASF, como eu expliquei na semana passada, né? É a equipe de apoio à saúde da família. Então, ela tem composições diferentes nas diferentes regiões de São Paulo, em alguns lugares também chamada de equipe multidisciplinar. É uma equipe que aqui na nossa região tem o psiquiatra, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista. Então, é uma equipe que dá apoio não só à unidade, no caso da nossa unidade UBS Arrastão, mas UBS Jardim Mitsutani. E, diante da imensidão da população, né, é um apoio, além não só de atendimentos individuais, mas também apoio que a gente chama de apoio matricial às equipes, ou seja, eles apoiam na discussão de casos para tentar entender qual é o melhor caminho a seguir com aquele paciente. O paciente passa pela UBS e a UBS encaminha para a NASF, ou o cidadão procura a NASF diretamente? Como é que funciona isso? Não, os profissionais, eles ficam alguns dias na UBS, que divide, né, no caso com Arrastão Mitsutani, alguns dias na UBS Arrastão, e o agendamento é feito pela própria unidade, para o atendimento lá mesmo, vai ser atendido lá mesmo. Que legal, que legal. Então, não é uma coisa que ele vira e fala assim, eu vou procurar a NASF porque é multidisciplinar. Ele procura a UBS, se for o caso, ele é encaminhado para a NASF. Perfeito. Ele procura a equipe de saúde da família. Tá. E a equipe de saúde da família aciona esse apoio dos demais profissionais. Você disse dos profissionais que percorrem as ruas, as casas e mantêm contato com a população. Elas são da NASF? Não, elas são da UBS. Pertencem à equipe. O do NASF também a gente considera que são da UBS, mas eles não ficam conosco todos os dias da semana, né? Os agentes comunitários, eles compõem a equipe de saúde da família. Então, a equipe de saúde da família tem o médico, o enfermeiro, né? 2 auxiliares de enfermagem
e os 5 agentes comunitários. Essa composição ela pode variar, às vezes em alguns municípios, algumas regiões, tem regiões que podem ter 6 agentes comunitários, né? Varia muito de acordo com a necessidade do território também. No nosso território, as unidades têm essa composição com 5 agentes por equipe. E como eu disse na semana passada, né, a equipe ela não é médico-centrada, né? Então, cada profissional tem o seu papel importante no acompanhamento do paciente. Aliás, isso é uma pergunta, não sei se era da semana passada ou se me passaram essa semana, pessoas levantando assim, o médico pede o exame, depois quem olha o meu exame não é o médico, é uma enfermeira. Pode acontecer isso? Pode. Na verdade, todos os exames, os exames coletados na unidade, isso é importante falar, né? Todos eles são avaliados por quem solicitou, pelo médico da equipe. Então, quando os exames chegam ao UBS, existe um trabalho, né, de olhar esses exames para identificar, por exemplo, se tem pessoas que precisam ser chamadas antes para uma consulta com prioridade, se tem alguém com exame alterado que não dá para esperar, se tem alguém com exame alterado que precisa de uma visita domiciliar. E o atendimento, ele pode sim ser realizado pelo enfermeiro. O enfermeiro ele tem um papel importante no acompanhamento das pessoas em geral e principalmente dos crônicos, né? Então, o acompanhamento dos crônicos, ele é realizado por médico e enfermeiro. Muito legal. Como mais é que perguntas? Silvia, está chegando. Silvia, como é que é essa relação? Você, médica, muitas vezes precisar que o enfermeiro converse com o paciente. Vocês se preparam antes? Você fica tranquila com isso? Então, Marcelo, eu, na verdade, nunca trabalhei em UBS. Eu sempre trabalhei em CAPS, né, em CAPS Infantil e Juvenil. Mas a relação com a enfermeira é fundamental. Sim. Essa relação, o papel da enfermagem nesse atendimento primário, ele é enorme. E como eu disse já antes, aliás, essa equipe toda, né, essa equipe de atenção primária, que vai resolver, como a Vanessa falou para a gente semana passada, e que é sabido internacionalmente, 85% dos casos. Aí fica a questão da especialidade, né, Vanessa? Na sua UBS, a sua UBS é uma OS do Einstein, né? Organização Social Einstein que administra. A Mitsuta, essa outra... Mitsutani também. Também é do Einstein? Também. E Paraisópolis também, né? Também. Certo. Agora me explica um pouquinho, as unidades de saúde mental, CAPS, todas têm um vínculo com alguma organização social na sua região, ou elas têm alguma com a administração direta da prefeitura? Não, na nossa região, essas instituições estão com a OS do Einstein. Então, tem CAPS álcool e drogas, tem CAPS adulto, tem CAPS infantil, residências terapêuticas. O nosso território é bastante rico de equipamentos, né? Existem também equipamentos que não são da parceria do Einstein, por exemplo, a residência inclusiva e outros equipamentos. Existem equipamentos da direta também. Eu fico com vontade de perguntar cada uma dessas coisas, mas já tem participação aqui. A Maria do Carmo pergunta. Minha pergunta é: se alguém de casa estiver com sintomas ou tiver com Covid, os demais da família podem ir ao posto fazer o teste? Isso é interessante, né? Até outubro, nós realizávamos exames dos comunicantes. Então, era realizada uma sorologia, né, um exame de sangue para quem não tinha sintomas, mas era contato de alguém que teve Covid ou teve os sintomas, né, de síndrome gripal. Hoje não é preconizado mais a realização da sorologia para contatos, o exame para contatos. Isso mudou. Mas nós fazemos a orientação do afastamento e isolamento domiciliar também dos contatos. Então, quando alguém passa na unidade com sintomas e caracterizado como síndrome gripal, que é o quadro da Covid, né? Então, caracterizou como síndrome gripal, os familiares recebem também a orientação de afastamento das atividades e isolamento domiciliar, um atestado específico para isso.
mas não há necessidade da coleta do exame. O que nós orientamos mesmo são as medidas preventivas. Perfeito. Aliás, depois a gente falar dos tipos de exame que está todo mundo falando. Fala, padre, você queria comentar? Não, eu achei muito interessante a Vanessa falar. Eu acho que talvez a gente já teve outros profissionais aqui que falaram. Vanessa, talvez você não possa me responder isso, porque talvez a ciência ainda não tenha essa resposta. Mas quando você fala síndrome gripal, então o COVID, ele resume, ou seja, os sintomas da COVID são sintomas de gripe, é isso? Isso mesmo. Então, existe um conjunto de sintomas, né? E aí, quando o paciente vai para avaliação, ele tem que ter 2 ou mais daqueles sintomas, né? Daquele conjunto de sintomas, para ser considerado um caso de suspeito de síndrome gripal. Você pode dizer quais são? Febre, tosse, mialgia, cefaleia, né, a dor de cabeça, em alguns casos até sintomas gastrointestinais também, dispneia, né, que é a falta de ar, então tem diversos sintomas. No caso do idoso, não é considerado a febre, não é necessário que tenha tido febre, né, porque nem sempre o idoso manifesta febre. E no caso das crianças, a coriza, né, o nariz escorrendo também é considerado. Obrigado. Eu acho que a Silvia ia falar alguma coisa, né, Silvia? Fala, Silvia. Lembrando sempre da perda do apetite e do olfato, né? Que é muito bem característico, apesar de não ser algo que a gente associa à gripe, né? Mas é A perda do olfato e do paladar é bem característica, né, da síndrome gripal. Agora, as pessoas têm falado do cansaço, né? E hoje o que a gente mais ouve das pessoas é estou cansado, que tem um cansado dessa situação, né? Do não poder ter sonho, do não poder ter esperança, do não saber quando termina. Cansaço, quando se fala de cansaço, de que cansaço que a gente está falando? É dor do corpo? Não, e também, Marcelo, só lembrando, da nossa área da psicanálise, da psicoterapia, existe também o transtorno de ansiedade, onde a pessoa está dentro de casa há muito tempo, está com medo, enfim, vai vendo as pessoas ficando doentes e tal, e ela vai ficando adoentada mentalmente, não é? Então, ou seja, como a gente distinguir aquilo que é um transtorno de ansiedade, aquilo que é o cansaço que o Marcelo levantou, e aquilo que realmente é o cansaço da Covid. Doutora e a enfermeira Vanessa, a gente poderia elencar isso? Vocês conseguem ou não? Difícil, né? É muito difícil. Eu acho que é a conversa com a pessoa mesmo que vai facilitar a diferenciação, né? Não sei, o que você acha? Como é que vocês levam, Vanessa, isso em conta na UBS? A questão do cansaço, né? Eu acho que o que pode ser feito nesse momento é até a avaliação presencial dessa pessoa que relata o cansaço, né? Achei interessante que o Marcelo falou dessa questão do cansaço do momento, né? Do momento que nós estamos vivendo, né? O quanto isso mexe também com o emocional das pessoas, né? Mas é importante, antes da gente caracterizar como emocional, descartar alguma coisa clínica. Então, é importante a avaliação. O que você está falando é muito importante, porque, assim, em agosto, o Marcelo vai lembrar disso, em agosto aconteceu uma coisa comigo. Eu vou contar aqui, meus paroquianos sabem disso. Eu costumo caminhar. Eu caminho, às vezes, 10 quilômetros por dia. É minha meta, né? Caminhar 10 quilômetros por dia. E aí eu estava com o meu cachorro, fazendo uma caminhada aqui em volta, e na hora que eu fui subir o morro aqui do lado da igreja, eu não conseguia subir, eu estava muito cansado mesmo. Sentei na garagem, liguei para o Marcelo, falei assim, Marcelo, eu acho que está muito ruim aqui. Eu já estava me sentindo cansado e já tinha tido, por exemplo, um quadro de diarreia e vômito
4 dias antes. Né? E aí a minha psicanalista falou assim, olha, eu acho que você está muito cansado ao falar, porque eu falo com ela pelo telefone. Enfim, juntou o quadro, né? Aí me leva no hospital, ele me levou até o hospital, e aí cheguei no hospital, a médica me auto-escutou, é isso mesmo? No pulmão? Auscultou, exatamente. Ela falou, tem alguma coisa no seu pulmão. E aí eu fiz os exames e tal, e deu que tinha manchinhas no pulmão. E aí ela me deu o remédio, aquele azulzinho, para eu tomar. Eu esqueci o nome. O azulzinho tem um que é famoso. Esse foi a azitromicina mesmo. Azitromicina. Azitromicina ela me deu, e ela falou o seguinte para mim, eu fiz todos os exames, né? Tanto do nariz, que é horrível, meu Deus, eu não sabia que meu nariz era tão comprido. Eu acho que o negócio chegou até aqui, não é? Enorme. Aí, na hora que a mulher enfiou o negócio no meu nariz, falou assim, não espirra. Eu falei, o quê? Espirrei nela, né? Eu não deu tempo, né, de dizer. E, enfim, aconteceu. Eu fiz os exames e tal, todos deram negativos. Tanto esse quanto de sangue, depois de 20 dias. Eu fiquei em isolamento. E ela disse para mim assim, se eu pudesse fechar os olhos aos exames, você teve Covid. Por conta de todos os sintomas que você teve. Eu falei para ela assim, doutora, mas eu tenho transtorno de ansiedade. Eu tenho isso, não é? Então, você não acha que meu cansaço era um transtorno de ansiedade? Ela falou assim, eu também tenho transtorno de ansiedade e acho que a tua respiração não era transtorno de ansiedade. Eu acho que a tua respiração era falta de ar mesmo. Tanto que ela me deu aquela bombinha, não é bombinha, como que é o nome? Eu esqueci o nome. Para eu respirar, eu melhorei. Oi? Bombinha mesmo. Bombinha. Aerolins. Aerolins, exatamente. Broncodilatador. Isso. Eu tomei, melhorei, fiquei uns 2 dias assim e melhorei. Então, ou seja, é isso que eu estou perguntando para vocês, porque assim, o exame é muito importante, mas tem muito exame que está dando, bem, não sei agora, mas estava dando falso negativo e falso positivo. Pelo que ela me disse, o ouvido dela, a clínica dela, para mim foi positivo o Covid, mas o exame deu negativo. Bem, aí eu não estou dizendo que eu estou certo, estou errado, estou dizendo o seguinte, é muito difícil, estou só apenas corroborando com vocês para dizer assim, é muito difícil a gente dar um diagnóstico, né, nesse momento. É isso que vocês estão dizendo? Eu entendo que o ideal seria a avaliação mesmo, né? Acho que não dá para subestimar também aquilo que a pessoa acredita que está sentindo, porque ela pode, de fato, estar sentindo cansaço, a falta de ar, né? E é importante uma avaliação, porque aí numa avaliação clínica, além da ausculta pulmonar, da verificação de outros sinais, vai ser colocado um oxímetro, ver se de fato tem uma baixa de oxigênio, né, de oxigenação. Então, é importante a avaliação mesmo. E até mesmo se for um quadro de ansiedade ou um quadro que seja psíquico, isso também precisa ser olhado, né? Sim. Então é importante. Vanessa Silvia, né? Quer dizer, eu acompanho esse caso da azitromicina, porque a princípio era um remédio que se tratava a pneumonia, né? E recentemente a OMS publicou que não há comprovação da azitromicina, assim como cloroquina e outros, né? Que é essa coisa, quer dizer, se foi uma função pulmonar, funcionou para o Padre Glênio, mas depende muito da avaliação, não é sair tomando azitromicina sem indicação, sem prescrição. Para isso existem médicos e enfermeiras especializados, né? A gente evitar, porque já estava virando o pacote, como é que... Desculpa, gente. Né? Tem um pessoal que anda dizendo, né, de precaução preventivo, né, medicina, como é que eles chamam? O kit, né? O kit preventivo, e daí vai cloroquina, vai azitromicina, vai... Precoce, você está falando? Precoce. O que eles chamam de tratamento precoce. Precoce.
precoce não existe, né? A ciência já comprovou, não existe nenhum medicamento que sirva para tratamento precoce. É isso que a ciência... Agora, eu acho que uma coisa... Travou a Silvia. Fala, Vanessa. Já, eu ia falar assim, que a própria vacina, ela é uma medida preventiva, né? A vacina, ela é uma medida justamente preventiva, porque não existe tratamento precoce, né? Se existisse o tratamento precoce, não seria necessária a vacina. Não precisaria da vacina. Acho que isso é um comparativo interessante, né? Por que a gente precisa da vacina? Porque a vacina, nesse momento, é a única forma de prevenir a doença ou as formas mais graves da doença. Então, é muito complicado as pessoas ficarem se automedicando também com aquilo que vem na mídia, na internet, enfim. Vamos falar de vacina já. Fala, Padre Glênio. Não, doutora Silvia e você, Vanessa, são autoridades aí na nossa prevenção, né? O Brasil, eu tenho 42 anos, eu cresci tomando vacina no Brasil, graças a vocês, né? Graças aos profissionais de saúde, graças às campanhas todas que o SUS fez, né? E que vocês fizeram, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, a vacina é o melhor remédio que nós podemos ter contra qualquer vírus? Com certeza. Não. Aí o HIV mostrando que a gente nem vacina não, contra tem. qualquer vírus, não. Certo. Não, isso é importante. Contra qualquer vírus, não. Qualquer vírus, não. Certo. Mas nesse momento, pensando no Covid, é a melhor saída, realmente, é todo mundo acreditar na vacina e se vacinar, né? Esse é o momento. Para o Covid, sim. Agora, foi muito bem colocado pela Silvia em relação... nem todas as doenças têm vacina. E acho que nós temos que agradecer muito a ciência nesse momento apesar de parecer um longo tempo, né, um ano, mas em um ano ser desenvolvida, menos de um ano serem desenvolvidas várias vacinas, acho que é um ganho enorme para a ciência também. Aliás, prevenção, então. Um tema que eu discuti já com médicos, e eles falaram, isso é uma história antiga, que vira e mexe e volta, que durante muito tempo a campanha de vacinação foi, né? E não sei se Silvia acompanha as revistas científicas disso, teve uma vez que uma revista famosa da Inglaterra publicou um artigo como se fosse científico, dizendo que quem tomava vacina teria filho com tais deficiências, assim. Foi comprovado milhões de vezes que não é verdade, que a vacina não interfere na questão de procriação, nem é culpada dos filhos, que eles associam com autismo. E vira e mexe, voltam com esta matéria que já foi... Esclarece. Hoje tem gente contra a vacina. Está cortando. Marcelo? Oi. Eu acho que a Silvia, ela ainda, desculpa te cortar, ela ainda quer falar um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz, que eu acho muito importante, que é sobre a questão da prevenção. Desculpa te cortar, é isso, Silvia? Você quer falar sobre isso? Desculpe, a minha internet tinha apagado todo mundo, eu não ouvi tua pergunta. Entendi. Não, tudo bem, Marcelo, então faça sua pergunta, depois eu faço a pergunta para ela. Não, é esclarecimento que hoje tem o pessoal que se chama de anti-vacina, que vacina faz mal. Estados Unidos, Joe Biden, com tanto de vacinação, diz que tem 30% da população que não quer se vacinar porque tem medo deste efeito que a vacina... De virar jacaré. Que é virar jacaré ou ter filho autista. Esse é um mal internacional, né? Aqui no Brasil, eu tendo a achar que, em geral, esses negacionistas da vacinação são pessoas de uma classe social mais alta, porque a nossa população é bem consciente da importância das vacinações.
uns 10 anos, quando eu fazia entrevista das famílias e pedia para trazerem as carteiras de vacinação, a grande maioria das crianças eram vacinadas. O problema começava na adolescência, aí a mãe tinha dificuldade para levar para tomar a vacina de 15 anos, ou eventualmente até HPV, que já criança está maior. Mas 7 anos, 8 anos, a maior parte das vacinas, as mães conseguem e levam. Eu dificilmente encontrava família com criança não vacinada. Então, essa não vacinar, não sei como vocês veem isso, Vanessa. Minha experiência é que na população em geral existe sim levam a sério sim o problema da vacina. Doutora Silvia, eu vou emendar a pergunta que eu fiz, né? Que talvez você começou a responder e talvez você não tenha respondido por conta da internet. Eu perguntei assim, se a melhor solução é a vacina para todos os vírus. Você disse que não e você levantou a questão do HIV. E aí eu vou reformular a minha pergunta e a minha ideia, tá? Então, a melhor vacinação é a prevenção? O maior cuidado, você quer dizer, é a prevenção? Isso. Sem dúvida. É a prevenção não só com a vacina, mas com máscara, com distanciamento social, com a lavagem das mãos, até porque a vacina hoje, a gente sabe que você não vacina hoje e amanhã está livre, está protegido, né? Vai sair no bloco de carnaval amanhã. Ninguém, né? Mesmo nós que já tomamos 2 doses da vacina e já se passaram 15 dias, a gente não está liberado para sair no carnaval, né? Então, ai, que pena, né, gente? Eu achei que ia encontrar vocês ali na Vila Madalena, no bloco de carnaval. Eu mandei uma mensagem no grupo hoje, assim, Semana Santa, se você não sabe ressuscitar, fique isolado. Né? Vou trazer a Maria do Carmo aqui. Maria do Carmo coloca, a minha pergunta é, se alguém... Ah, não, essa já foi, a Regiane. Boa noite, eu pertenço ao UBS Arrastão, venho sofrendo com esporão nos pés. Não consigo um especialista, o que devo fazer? UBS Arrastão, volta... A entrada para o especialista começa sempre com a avaliação clínica do médico de família. Então, o médico de família avalia se há necessidade de encaminhar ao especialista, e se houver, ele faz o encaminhamento para o especialista e isso é colocado no sistema pela nossa unidade mesmo. Mas, Vanessa, quanto tempo para uma consulta com ortopedista na sua UBS? Varia bastante, isso varia bastante, né? Acho que a gente tem que considerar também agora o momento que nós estamos vivendo do Covid, né? Porque com o momento do Covid, algumas especialidades haviam já reduzido atendimento ou parado por causa do Covid, né? Vou dar o exemplo de especialidades envolvendo pneumologia ou algumas outras que precisariam nesse momento estar voltadas para atendimento do Covid. E os próprios serviços podem ter tido diminuição de atendimento diante das demandas do Covid. Então, nesse momento, é até complicado a gente comparar o tempo de fila de espera, né, com outros períodos, né? Mas quando o paciente ele é colocado, não necessariamente ele vai para uma fila de espera. Há especialidades que a gente consegue agendar no momento que ele está na unidade. A gente entra no sistema de agendamento e aí tem a vaga disponível na rede de serviços. Quando não há a vaga disponível na rede de serviço, ele é colocado numa fila de espera, e aí é muito difícil precisar o tempo, porque varia muito da oferta no território. Vanessa. Um pouquinho só. Ela está aproveitando este bate-papo para fazer perguntas. Se a população tem dúvida dessas coisas, existe um canal de atendimento onde as pessoas possam fazer essas perguntas ou não? Na UBS? Isso. Sim. Nós temos a reunião de conselho gestor, que ela é aberta, né? Então, é uma reunião com a população. Hoje acabam participando poucas pessoas, mas é possível verificar o link lá na unidade mensalmente para participação.
E, além desse espaço do conselho gestor, até mesmo passar as dúvidas para o seu agente comunitário na visita domiciliar, ele é uma pessoa importante nesse elo de comunicação com o serviço, ou deixar descrito lá na unidade, tem uma ficha que é para sugestões, reclamações, solicitações, elogios, e aí nessa ficha também nós damos a devolutiva. Perfeito. Então, gente, tem reclamação, tem dúvida, exerce o seu direito. Pergunta, participa. Isso mesmo. Vai lá, Padre Glênio. Não, eu só queria fazer uma pergunta, assim. Pergunta não. Eu tenho que rir antes, para depois eu não falar. Então, o Paulo Guedes foi vacinado agora contra a Covid. Só queria rir disso. Mas eu queria fazer outra pergunta, que assim, na verdade, assim, ou seja, todo mundo tem medo da Covid, não importa onde você esteja, usando máscara ou não, está todo mundo com medo da Covid. Falei, tô leve, hashtag Padre falou. Eu quero fazer a pergunta aqui do seu Clóvis. Marcela, faz a pergunta do seu Clóvis aqui, por favor. Do seu Clóvis. Marcelo, ilustrando seu comentário, Elvis foi quase um garoto propaganda quando tomou a vacina. Se eu não me engano, da varíola, pois a população não estava se imunizando. Meu comentário: brasileiro nasce no Brasil, estúpido em qualquer parte do mundo. Era essa a pergunta? Não, eu acho que encaixou naquilo que eu estava rindo. Né? Ou seja, nós somos estúpidos quando nós não somos inteligentes suficientemente para entender que nós somos humanos. A estupidez do ser humano é achar que ele é super-herói. Não é? Ou seja, achar que ele... Espera aí, estou trocando a Silvia aqui, que acho que a internet dela estava travando, ela está... Eu acho que a estupidez humana é o ser humano achar que ele é super-herói, que ele é onipotente. Nós temos essa fantasia inconsciente da onipotência, de que nós podemos tudo, que a gente pode beber, pegar um carro, ir embora, a gente pode matar o outro, a gente pode se matar, e a gente vai ressuscitar no terceiro dia. O único que ressuscitou no terceiro dia foi Jesus Cristo, mas ele provou, em primeiro lugar, que ele era humano. Isso. Plenamente humano. Então, eu acho que essa questão de não tomar vacina, de tomar vacina, de se cuidar, de cuidar do outro, de usar máscara, usar álcool em gel, enfim. A Vanessa pode me ajudar aí, como enfermeira. Desculpa, Silvia, amo os médicos, mas assim, os melhores amigos da minha vida, enquanto eu estive doente, foram os meus enfermeiros. Não é? Então, assim, cuidaram de mim muito bem. Então, ou seja, assim, as enfermeiras, os enfermeiros, assim, que estão na linha de frente, todo mundo é humano, todo mundo morre, todo mundo está sofrendo, não é isso? Ou não? Eu estou falando besteira. Vocês podem me ajudar com isso, na minha besteira ou não? Acho que, assim, quando falou da máscara, dos cuidados, isso é muito importante, né? Acho que desacreditar naquilo que a ciência tem comprovado, que é a forma mais eficaz de prevenir, coloca não só a própria vida em risco, mas a vida de diversas pessoas, da família, e fica muito difícil controlar uma pandemia quando parte da população não acredita no que está acontecendo, né? E aí talvez, eu acredito que o padre se refira muitas vezes à estupidez quando desse desacreditar, né, no que está acontecendo. Desacreditar que a gente é gente, né, Vanessa? É verdade. Que a gente é gente. Eu vi essa semana uma coisa que me chocou muito, e você, talvez, como enfermeira, e a doutora Silvia, como médica, desculpe estar interrompendo, é uma coisa que me chocou muito. Foi uma enfermeira chorando ao lado de um corpo... No chão. No chão, porque eles tentaram, não sei se reavivar, ressuscitar, né, aquele ser humano, e não conseguiram. Ela chorou, ela falou assim, eu só posso chorar por 5 minutos, porque eu tenho mais 20 pacientes na mesma situação. Vocês viram isso? Eu vi. Muito triste.
Triste. Agora, eu conversava antes da gente começar, a gente estava aquecendo entre nós quatro, né? E hoje, por exemplo, eu lidei com uma situação de uma pessoa que perdeu a mãe, né? E a imagem da mãe morrendo foi publicada no jornal, na televisão, né? Eu fiquei muito dividido, porque assim, a mídia tem esse papel de informar, mas de repente está usando imagens de pessoas queridas e expondo isso, né? E eu nunca tinha pensado nesse assunto, né? Quer dizer, precisava de um pouco de respeito nesse negócio, né? As fotos que estão publicadas das pessoas, né? Mas estamos sujeitos, a gente liga a televisão, liga a internet, eu acho que a gente não pode perder esta emoção, né? É ser humano que está ali, a gente não pode ver como mais um ou ficar insensível. Eu acho que essa semana que a gente está entrando, que é a Semana Santa, aonde nós tivemos uma pessoa injustamente condenada à morte por 2 tribunais. Jesus foi condenado à morte por 2 tribunais, um tribunal religioso e um tribunal político, injustamente porque ele lutava contra a paz, contra o amor, aliás, a favor da paz, a favor do amor, a favor do ser humano e a favor da vida. Então, eu acho que nós temos muitos Jesus Cristos condenados à morte e morrendo porque não tem isso, não foram assessorados, não estão sendo assessorados, não tem um lugar onde eles possam ser cuidados. Eu acho que esse diálogo que a gente está tendo agora é muito importante no início da Semana Santa. Eu queria falar uma coisinha. Fala. Agora tá bom o som seu. Eu acho uma coisa que representa muito uma cena que eu vi vários colegas comentarem e que me chocou muito, de pacientes que chegaram na UTI e perguntaram, mas por que, doutor, eu estou assim? Eu tomei o kit de tratamento precoce direitinho, conforme me mandaram tomar. Então, eu acho que aqui a gente tem algumas coisas muito importantes para a gente chamar atenção, né? É que realmente vacina é ótimo e importante. 2, que os cuidados de máscara, distanciamento social, limpeza das mãos frequentes é fundamental. E 3, que os kits de tratamento precoce não vão fazer nada por você. Ainda existem médicos preconizando tratamento precoce. Ainda existem alguns lugares que fornecem medicação e que algumas dessas medicações, inclusive, precipitam algumas mortes. E é muito importante a gente lembrar que fake news é uma das desgraças do tempo atual, né? E que a gente precisa se ater a ouvir realmente o que a ciência vem nos dizendo, e que não adianta querer tomar o chá tal, ou querer tomar o que é preconizado como tratamento precoce, porque isso não existe. Que legal. Muito bom. A outra coisa que eu queria dizer... A Maria do Carmo está esperando aqui. Oi, desculpa. Silvia, eu te interrompi. Era só em relação ao exame que o padre Glênio falando que ele fez. É muito importante a gente voltar a lembrar que existem exames, né? Existe o exame do sangue, que ninguém mais hoje faz para diagnosticar, né? E existem 2 tipos de exame, que é o do cotonete e o da saliva, que também é um exame muito bom da saliva. Mas o problema é que no sistema de saúde, hoje,
a gente está com uma restrição ainda muito grande para os exames de PCR, né, Vanessa? Infelizmente, porque nos países ao longo de todos os outros países usam bastante os exames para poder detectar, inclusive, casos assintomáticos, que a gente sabe que são muitos. Pelo menos 30% não tem sintoma e transmite. Então, o ideal era a gente ter mais exames. Exames não exame do sangue. O exame realmente, que é o da saliva, que algumas empresas têm, ou o exame NET, que são mais sensíveis. Agora, existe uma fase inicial da doença que o exame pode não detectar e depois você positivar, né? Então, isso é importante. Possível que o seu exame tenha dado negativo e o ideal, que seria repetir 3 dias depois, tivesse dado positivo. Vanessa queria reforçar isso. Mas, infelizmente, as nossas UBS, a gente sobra com a possibilidade de ir em umas farmácias, né? É que, na verdade, nós realizamos os exames realmente para os sintomáticos, para quem tem sintomas, né? Isso é preconizado no instrutivo do Ministério da Saúde hoje, a realização do exame para quem tem sintomas. Nós trabalhamos na unidade com 3 tipos de exames. Então, existe o exame do PCR, que é o exame que é do cotonete nasal e na orofaringe, na garganta. Existe o exame da sorologia, que é o exame... Só para a gente entender, esse dos cotonetes, ele vai dar positivo se a pessoa está com o vírus ativo, se ele está com a doença, é isso? Isso. O recomendado é colher do 3º ao 7º dia de sintomas. Tá. Então, a coleta de exame do 3º ao 7º dia. Depois, passando desses dias, aí tem outros exames. Tem a sorologia e tem o teste rápido. Então, uma coisa que é importante, as pessoas, isso é importante falar, né? Quando nós não realizamos o exame dos familiares, hoje é assintomático. Do sintomático, sim. Só que, independente do exame, a medida de tratamento é a mesma, é o isolamento. Então, assim, qual é a conduta para aquele que não teve a sua realização de exame, fica na dúvida, porque ele teve contato com alguém? É o isolamento, é ele não sair de casa e manter o isolamento domiciliar. Então, isso que é importante ressaltar. Independente dele ter ou não realizado o exame, porque teve contato com alguém, a medida de tratamento seria a mesma, isolamento domiciliar. Isolamento domiciliar e observação de aparecimento de sintomas. E aí, no caso de aparecimento de sintomas, a coleta do exame. Só vou exagerar na sua mensagem, Vanessa, porque eu posso falar besteira aqui, porque eu não sou cientista. Gente, se o médico mandou ficar em casa, fica em casa. Não vem com essa, não estou sentindo nada. Não vem com essa, mas eu estou bem. Se é para ficar em casa, fica em casa. É isso? Exatamente. Por isso que existe hoje uma legislação que assegura, né, numa portaria que assegura a emissão do atestado médico para isolamento dos contatos domiciliares, justamente porque entende-se que podem ter assintomáticos nesses contatos, né, e o ideal é o isolamento mesmo no domicílio. Perfeito. Bom, Maria do Carmo... Vamos para as perguntas, Marcelo, você pode? Eu estou indo. Não, mas eu tenho perguntas da semana passada, pode ser? Vai lá, volta, depois a gente vem para Maria do Carmo. Vai. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Bem, a gente falou sobre o NASF, a gente falou sobre remédio de alto custo, certo? A gente falou sobre boa noite, Padre Glênio, boa noite. A gente... Eu sou muito chato, né? A gente falou sobre... Desculpe minha ignorância, mas gostaria de saber por que o governo não deixa ninguém comprar vacina, como, por exemplo, as prefeituras, os comerciantes e clínicas privadas, para reduzir a fila.
Você sabe responder essa pergunta? Não quero responder. Nesse momento, existe um Programa Nacional de Imunização, né, que estabelece as regras de compra de vacina e também critérios de vacinação. E, nesse momento, realmente não está liberado para as entidades privadas fazerem aquisição da vacina ou qualquer outra empresa, só mesmo as unidades públicas, até porque, nesse momento do início da vacinação, nós temos ainda um quantitativo de vacinas que não é numa quantidade tão explosiva, né, e nesse momento tem atendido a demanda só do que está sendo liberado mesmo de vacinação nos instrutivos. Então, nesse momento, por isso que não existe a liberação para empresas privadas, né, para comercialização. Entendi. Então, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso que você falou, Vanessa. Você é ótima, você é excelente. Mas eu sou, assim, aquele povão, tá? Então, vamos ver se eu consigo traduzir para o povão. É assim, o Brasil tem uma campanha de vacinação, sempre teve campanha de vacinação, que é sempre ministrada pelo Ministério da Saúde. Então, ou seja, o Ministério da Saúde é que determina a vacinação. Isso. Seria isso. Então, ou seja, não há, nesse momento, uma vacinação particular. Ou seja, por convênios, por clínicas, tal. Como sempre foi no Brasil, o Brasil quer priorizar a vacinação pelo Ministério da Saúde e pelo Zé Gotinha, é isso? Acho que é muito pelo quantitativo de vacinas no momento, como o quantitativo, ele não é um quantitativo ainda não suficiente para toda a população, então acredito que por isso essa decisão de não ter comercialização da vacina, nesse momento não seria possível mesmo, né? Entendi, mas o Zé Gotinha... Eu queria dar um taco político nisso. Qualquer vacina, você pode ir num posto particular e tomar a vacina porque ela está acessível e está disponível para a população através do sistema público de saúde. O que hoje está proibido é que o dinheiro sobreponha a necessidade da população. Alguém que tem dinheiro, como foi a notícia agora de Belo Horizonte, pagar R$600 por uma vacina para privilegiar quem tem dinheiro, passando na frente de quem necessita. Ou seja, o Zé Gotinha, que para mim eu cresci, eu sou assim, apesar de estar de barba branca, cabelo branco, eu cresci com o Zé Gotinha, que também é branquinho, né? O Zé Gotinha, para mim, sempre foi o ícone da vacinação, ou seja, hoje nós não temos mais o Zé Gotinha como o nosso parceiro, porque acabou, a gente não tem vacinação suficiente. É isso, Vanessa? Na verdade, estamos no momento ainda de produção das vacinas, né? E é uma vacinação em massa da população, diferente de outras vacinações, né? Quando a gente pensa em vacinação, por exemplo, de crianças, é sempre um quantitativo menor, né? A gente está falando de vacinação em massa de toda a população brasileira, então um quantitativo muito grande de vacinas. E aí tem que se pensar mesmo em critérios que tragam mais equidade, né, nessa vacinação de direitos mesmo. Vanessa, você não se sinta obrigada a responder as perguntas que a gente está fazendo se você achar que a gente está te colocando contra a parede. Você não tem nada a ver com isso, tá bom? É porque você está aqui respondendo num lugar onde a gente queria que alguém estivesse respondendo para a gente. Então, você representa... Na verdade, você é um bálsamo para nós e para a nossa população. Assim, você é alguém que consegue responder do seu modo, né, aquilo que a população está muito angustiada, entendeu? Então, assim, você não está contra a parede, pelo amor de Deus. Não se sinta assim. Uma coisa importante, assim, é que quando a gente pensa nos princípios do SUS, né, Minha ligação tá e a gente pensa em equidade também, a gente pensa também, existe um dos princípios, é a regionalização. Então, apesar de ter os critérios estabelecidos para o Ministério da Saúde, o município pode, sim, criar outros mecanismos, estratégias para vacinação de acordo com a necessidade da população do seu município. Isso é previsto no SUS também. Por isso que a variação
entre as regras de vacinação nos diferentes municípios. Claro que não fogem muito ao que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, mas o município ele pode sim fazer isso de acordo com o princípio da regionalização. O que não pode nesse momento é ter a comercialização de vacinas. E pensando assim em saúde pública mesmo, no momento que nós vivemos, a comercialização de vacinas poderia prejudicar. Perfeito. Perfeito. Então, não sei se conseguiram me ouvir que está falhando. Claro, não, tá ótimo. Tá ótimo. A Silvia está trocando de local. Está uma luta hoje, né, Silvia? Você conseguir estar conectada. Mas não é, porque ela é linda. Ela quer mostrar para a gente os vários ângulos dela, que ela é linda. É isso. Mas deu para ouvir? Falhou aqui o meu sinal. Não, Vanessa, estamos te ouvindo direitinho. Tá Padre, procura a próxima pergunta que ficou da semana passada. Enquanto isso, eu vou... Não, mas eu queria reforçar isso com a Vanessa. Assim, Vanessa, você não está no paredão, como no Big Brother, tá bom? Eu estou apenas fazendo o papel daquele que não entende. E eu acho que a população também não entende, e a gente está perguntando. Não é uma cobrança a você. Você entende isso? Entendo. Uma coisa importante, assim, né? A vacina da gripe. A vacina da gripe, hoje, é uma vacina que nós temos na rede pública e na rede privada. Por quê? Não existe, nesse momento, não existe um desabastecimento ou uma falta de vacinas para cobrir a demanda da população. Hoje nós não temos um desabastecimento da vacina do Covid, mas nós temos uma necessidade de produção para atender a demanda da população ainda não vacinada. Então, essa é a diferença, né? Certo. Então, eu acredito, não é uma regra que acho que nunca a vacina do Covid vai chegar no privado, né? É importante que as pessoas entendam isso. Mas, nesse momento, existe uma população prioritária ainda não vacinada, né? Então, seria até uma irresponsabilidade em saúde pública liberar para comercialização quando existe um público privado ainda não vacinado, um público prioritário. Que um exemplo, né, Vanessa? Tem empresas que fazem vacinação dos seus empregados, vacina da gripe. Né? Isso é ótimo, a empresa protege a sua produção, diminui as filas, ótimo, nada contra, mas hoje o problema não é esse, o problema é conseguir os mais necessitados. Vou jogar a Maria do Carmo aqui. Marcelo, tem uma pergunta aqui, desculpa te interromper, sobre o arrastão. Talvez a Vanessa possa responder. Posso fazer ou não? Pode. É do Lucas Eduardo, Cris e Família. A falta de médicos na unidade arrastão, uma vez me informaram que é área de risco por causa de assaltos no Farol. Muitos médicos não vêm para o UBS por esse motivo. Ponto de interrogação. Você sabe disso, Vanessa? Não? Olha, é até importante falar nisso, né? A gente tem vivido um momento de muita violência contra os profissionais de saúde. Então, hoje nós não temos um quadro incompleto de profissionais por questões de violência. O quadro está completo, né? Já tive momentos que teve saída de profissional. Vou citar um exemplo. O profissional estava entrando no estacionamento da UBS e vinha um ciclista, foi uma questão de trânsito ali no momento, mas houve uma ameaça ao profissional, uma ameaça de morte. Aí o profissional, obviamente, não voltou, né? Isso já há alguns anos atrás. No ano passado, nós tivemos uma situação de ameaça a um médico residente, né? Uma ameaça também de morte, e ele saiu do serviço por na verdade, uma discordância de conduta. Que é muito complicado tudo isso, né? Quando um profissional ele sai do serviço por uma ameaça, são várias pessoas desassistidas naquele momento até a contratação de um novo profissional. No caso do ano passado, era um residente, né? E aí a reposição desse residente veio nesse ano, não era um profissional do quadro efetivo contratado, né? Era um profissional que tinha mais para a população, mas tornou-se um a menos naquele momento. Então, na unidade, eu tenho trabalhado, assim, bastante com as questões de violência com os profissionais, no acolhimento mesmo dos profissionais. Nós temos feito rodas de conversa com os profissionais semanalmente para tratar sobre a abordagem das questões de violência e fazer com que isso não afete pessoalmente cada colaborador que está ali, porque isso acaba afetando e trazendo o adoecimento dos profissionais.
Então, as questões de violência, é importante lembrar que os profissionais estão ali trabalhando, eles são contratados, eles são pagos para isso, mas a exposição a esse tipo de violência pode sim fazer com que os profissionais desistam de ficar no território. Sim. Hoje, dos médicos que eu tenho lá, eu tenho médicos que estão há mais de 5 anos, né? Tem médicos que estão há menos tempo na instituição, os demais entre 3 e 1 ano, né? Mas o que é importante lembrar? E os enfermeiros todos estão a grande parte está há mais tempo. O que é importante lembrar? Que a agressão aos profissionais, exposição a situações de violência, faz com que a população perca, muitas vezes, profissionais que já estão vinculados à população. E o vínculo na estratégia de saúde da família, a gente considera muito importante, porque quando aquela família estabelece vínculo com a equipe que cuida, né, médico, enfermeiro, auxiliares, isso só faz bem para o cuidado, né, daquela equipe, daquele paciente. Então, eu acho que a prevenção de situações de violência, ela é algo bem importante para a gente falar depois num outro momento também. Sim. E é importante a população também ir conscientizando, peraí, precisamos preservar e cuidar da UBS. Esse médico está a serviço da população. Na hora que esse médico começa a se ver agredido pelas questões de violência, ele deixa de prestar serviço para toda a população. Eu vou responder uma pergunta enquanto o padre acha a próxima. Não, Maria do Carmo perguntou... Maria, dá licença. A Maria do Carmo perguntou, e eu vou responder para a gente economizar tempo, que nós estamos correndo. Se você tem a profissão, tem a carteira, o registro profissional, você tem o direito à vacina, se está na faixa etária, independente de estar atuando ou não atuando, é isso? Ela é fisioterapeuta, mas não está atuando. Se ela está na idade e é profissional de saúde, ela tem o direito à vacina, é isso? Isso, ela está na idade, sim, ela tem o direito à vacina. É importante lembrar que tem que ter a comprovação profissional do Conselho Regional, ela tem que ter o Conselho Regional ativo, né? Okay. Ou ela tem que ter a comprovação da formação dela, né? Não necessariamente o Conselho Regional ativo, mas é a comprovação da formação. Perfeito. Vai lá, padre, qual é a próxima da semana passada? Não. Eu queria falar um pouco sobre... A questão é o seguinte, eu morei na comunidade Jardim Nakamura, é meu primeiro amor. Um beijo, meu primeiro amor, adoro. Você sabe disso. O primeiro casamento é o primeiro amor, né? Tive muitos filhos ali. E aí eu tive que morar na comunidade do Jardim Herculano, por conta que eu não tinha casa para morar, o padre cedeu a casa lá, eu fui morar lá. Lá eu fui assaltado, né? Tive minha carteira roubada, e o padre do lugar conhecia todo mundo. Quando eu digo conhecia todo mundo sabe do que eu estou falando. Conhecia todo mundo da região. Conhecia o pessoal do tráfico, vamos dizer assim, o pessoal que manda no lugar. E o padre foi até a pessoa que comandava e disse assim, olha, o padre é amigo meu, está morando aqui, e ele foi assaltado, professor tal foi assaltado, médico tal foi assaltado, e aí, como vai ficar? Porque são pessoas que estão prestando serviço à comunidade. Eu acho que eu estou querendo endossar aquilo que a Vanessa está dizendo. A gente vai ficar assim, porque daqui a pouco não vai ter padre, não vai ter professor e não vai ter médico e nem enfermeiro. Então, eu acho que é uma conversa que a gente pode ter com a comunidade. Não, com certeza. E esse espaço é muito importante. Eu levei essa discussão para a reunião do Conselho Gestor, né, também, porque discutir as situações de violência com os profissionais de saúde é muito importante. Quem cuida também merece o cuidado, né? Então, assim, eu sempre trago esse conceito. E nós temos trabalhado isso nas rodas de conversa com os profissionais para fortalecer mesmo a equipe, porque nós já viemos do ano passado de um ano intenso de mudança no serviço, no atendimento, por uma doença naquela época desconhecida e que também trazia medo aos profissionais de saúde. Né? Assim como a população tinha medo, os profissionais também tinham medo, estavam ali todos os dias.
e o trabalho tem sido cada vez mais intenso dos profissionais, desde o ano passado, esse ano com a vacinação. Ontem eu tive profissionais que tiveram que estender a jornada de trabalho para que a gente conseguisse dar conta da vacinação, então e o cansaço físico da demanda que foi muito grande, e eu acho que não é com a violência que a gente vai conseguir resolver, muitas vezes, a insatisfação com aquilo que não é ofertado no serviço. Existem outros meios, outros caminhos. Um deles é o próprio conselho gestor, que tem membros eleitos da comunidade, justamente para fazer essa interface e também trazer essa insatisfação. É o conceito de direito que a gente falou na reunião, na live passada. A Silvia foi muito feliz nesse comentário. A UBS é da população, é um bem público. Eu acho que mesmo. Tem que dizer. Mas eu acho que também tem um negócio... Marcelo, só complementando aqui. Não, e Silvia, eu acho que muito quietinha. Pode falar. Nesse momento de desespero, da miséria, do aumento da fome, etc., é muito importante a gente lembrar desse trabalho que vocês têm feito de distribuição de cesta, de apoio também, né? Que eu acho que um pouco previne um pouco essa violência, né? A violência não é gratuita, né? Ela muitas vezes é secundária a uma situação, um agravamento social, né? Às vezes é desespero. Aqui, eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, assim, a população me disse que nós tivemos aí no Extra Taboão, aqui do lado... Teve sim. Né, um arrastão dentro do Extra. O Extra Taboão tem... Vocês conhecem hipermercado Extra, é grande, né? Então, enfim, eu não sei o que aconteceu, porque eu não estava lá, não vi. E aí eu fiquei preocupado, assim, é comida, não é comida? As pessoas estão querendo comer, não estão querendo comer, mas roubaram a maior parte da tecnologia, televisão, celular. Então, não sei se é um recado à comunidade, ou se é um recado a nós, assim, estou com fome, quero roubar alguma coisa que eu possa vender, não sei. Não sei se eu me fiz claro, assim. Então, ou seja, essas coisas podem acontecer, mas como podem acontecer, né? Como e aonde podem acontecer? Isso é uma coisa importante, assim, que mesmo nessas situações de violência, vou dar o exemplo dessa situação mais grave que eu falei de violência ano passado contra o residente, nós não deixamos também de olhar para aquele que naquele momento era o agressor, né? Olhar para as questões de saúde mental, para as necessidades que ele trazia para o serviço, e isso é muito importante, né? Todas essas situações de violência, a gente tem um olhar assim, por que isso foi comigo, por que chegou nesse ponto, né? Dessa agressão, mas também olhar para o profissional que está passando por aquilo naquele momento. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é lindo, gente. A gente não pode pegar o ato, né? Tem todo um contexto. Né? Ainda tem perguntas, Padre Acha, da semana passada? Enquanto isso, eu boto o comentário da Sandra. Eu tinha uma satisfação enorme quando levava meus filhos para vacinar. Hoje, eu levo meu neto, sinto um alívio a cada vacina. Porém, minha filha, quando tomou HPV, ficou hospitalizada. Existe alguma questão, algum efeito da vacina de HPV? Já vi que a Silvia já ficou assustada. Fala, Silvia, depois a Vanessa. Não tem. Na época, quando saiu a vacina de HPV, houveram alguns casos de jovens que tiveram desmaios, né, que tiveram algumas hospitalizações e tal, mas isso, o levantamento que foi feito, inclusive internacionalmente, é uma vacina bem segura, HPV. Comentário, Vanessa? Assim, toda vacinação, quando o paciente procura a unidade para falar de um efeito colateral que ele acredita ter sido da vacina, seja uma febre, ou seja um endurecimento na pele no local da aplicação da vacina. Todo o efeito que ele julgar que é da vacina vai ser avaliado.
Se se enquadrar num efeito possível da vacina, isso é notificado à vigilância, é feita uma notificação de evento adverso pós-vacina para avaliar, inclusive, se a pessoa pode tomar a segunda dose da vacina. E aí a vigilância devolve a resposta se a pessoa pode ou não tomar aquela vacina, se é possível o efeito colateral manifestado, ou se tem que tomar uma outra vacina em substituição àquela. Então, é importante sempre que, quando tiver algum efeito colateral de uma vacina, procure o serviço de saúde onde foi feita a vacinação, para avaliação clínica e para notificação à vigilância. Perfeito. Até porque pode ser um problema do lote, né, Vanessa? Isso é muito importante. Algum problema específico do lote, do armazenamento, de como foi processado. Vou dar um exemplo, né? Existe a DTP. Vou dar um exemplo, existe a DTP e a DTP acelular, né? Então, de repente, teve um efeito colateral com a DTP, aí vai para a Covisa, vem a indicação de tomar a celular. Então, toma outro tipo da vacina. No caso da HPV, não vai ter o outro tipo da vacina, mas aí vem uma resposta formal se ele pode ou não ser vacinado, se existe uma contraindicação. Pode ser que aquele efeito colateral manifestado foi manifestado no momento, houve a manifestação daqueles sintomas no momento da vacinação, mas não especificamente foi efeito da vacinação, mas se confunde, né, como sendo um efeito da vacinação. Então, é importante sempre procurar o serviço de saúde. A Eliana Lica está colocando um comentário aqui, que acho que daí vamos poder todos comentar, né? Ela coloca assim: se eu estou em dúvida sobre a Covid, eu vou no Google, ali fala a verdade. No YouTube é meio mentiroso. Coisas são fake news e outras não. Fica um pouco pé atrás. Gente, não consulte o doutor Google, não consulte o doutor YouTube, consulte o doutor médico. É isso? Não, eu posso falar como leigo? Pode. Como leigo. Assim, eu não consulto, por exemplo, eu digo para os meus paroquianos, assim, você é católico? Consulte o site do Vaticano ou da CNBB. Você está querendo saber alguma coisa sobre saúde? Consulte o site do SUS. Doutor Varela. Doutor Varela. Doutor Varela, ele é a maior autoridade desse país. Né? Então, e ele tem um site maravilhoso. Exatamente. Então, você consultar o meu site sobre saúde... Gente, perdão, viu? Perdão o gesto que eu vou fazer agora. Perdão. Eu não sei. Eu não sei responder sobre nada disso. Eu acho que aonde você vai buscar não está certo. Você tem que procurar no site certo, no lugar correto. Não é? Então, assim, eu estava, por exemplo, eu não sabia como fazer meu cartão do SUS. Eu liguei na UBS, que no caso é o Arrastão. Eu falei assim, como faço meu cartão do SUS, tal, moro aqui, tal. Veio um agente de saúde que é da minha rua, fez meu cartão do SUS, e, enfim, em dias chegou, tal, e estou sendo assistido pelo SUS. Então, o Google é ótimo, mas qual Google a gente está falando? Todo mundo posta coisa no Google, ele não é doutor. A Vanessa quer falar. Fala, Vanessa. Tem um canal de comunicação importante agora. As equipes de saúde da família lá do Arrastão receberam um celular o ano passado, né? E tem um WhatsApp para comunicação com a população do território. Então, pergunta para o agente comunitário o número desse WhatsApp, pode mandar dúvidas também. Essas dúvidas vão ser respondidas pelo médico da equipe, enfermeiro da equipe, auxiliar, então pela equipe. Inclusive sobre necessidades em saúde, né? Esse WhatsApp é respondido pela equipe. Então, pergunta para o agente comunitário qual o WhatsApp da equipe e pode também encaminhar dúvidas através desse canal direto com a equipe de saúde da família. Gente, como nós estamos com o tempo aqui, eu vou para as perguntas rápidas e respostas rápidas. Por que a vacinação começou... Marcelo, só um pouquinho. Eu queria que você fizesse as perguntas do Célio. O Célio nunca faz pergunta e ele está fazendo pergunta hoje. Eu acho que lá. Se eu puder, eu chego lá, tá? Tá bom. Por que a vacinação começou com os idosos?
morrem mais. Porque são os que morriam mais. Isso. A faixa etária maior de 60 anos é a faixa de maior mortalidade da doença. Então, existe a prioridade. Existe uma coisa que é a síndrome respiratória aguda grave, né? E a síndrome respiratória aguda grave, ela atacou mais idosos, né? Por isso a prioridade dos idosos. Tá. A Sandra pergunta, Vanessa, vou tomar vacina dia 12. Aguardo a segunda dose. Quanto tempo depois poderei tomar a da gripe? Já venho tomando ela desde 2012. Existe um intervalo entre uma vacina e outra? Existe um intervalo. O intervalo vai ser de 15 dias, então as pessoas vão ter que respeitar esse intervalo de 15 dias para tomar as vacinas, não vai poder tomar no mesmo dia. Então, tem gente preocupada, já vindo antes ao posto para ver se pode antecipar alguma outra vacina, não necessariamente a da gripe, porque vai chegar a sua idade de tomar do Covid, mas não vai poder tomar junto mesmo, tem que ter um intervalo de 15 dias. E aí é importante avaliar, é uma vacina de rotina que pode esperar? Prioriza tomar a vacina do Covid se já está na faixa etária de tomar do Covid, né? Porque ela é uma vacina de campanha, uma vacina importante nesse momento para, não só para a própria imunização, mas para a imunização em massa da população. E em 15 dias toma outra de rotina. Isso eu aprendi quando eu fui trabalhar na África, eu tive que tomar 14 vacinas, e a instrução foi essa, ou toma tudo no mesmo dia, ou dá um intervalo de 15 dias entre uma e outra. Ô, Vanessa e doutora, é o seguinte, isso é muito importante a gente falar. A vacina não é uma coisa para si, mas para vós, ou para nós. Eu acho que é muito importante ressaltar isso. Assim, eu tomei a vacina, feliz, mostra a carteirinha, tal, eu estou feliz, tal. Mas e o outro? Tomou, não tomou? E como que isso fica? Pode falar sobre isso? Vacina é sempre um problema epidemiológico. Então, quando você vê o calendário de vacinação, as escolhas das vacinas, as faixas etárias, tem a ver com o momento em que a doença ocorre, com a gravidade daquela doença, com a disponibilidade de vacina no Brasil, que a gente produz muitas vacinas aqui. E tudo isso é feito um levantamento, né? Quando se chega à conclusão que a vacina permite, facilita muito a redução daquela doença, e aí ela entra para o calendário. A HPV, por exemplo, inicialmente ela era só permitido a gente tomar no privado, que era caríssimo, né? Então, logo a gente pôde produzir no Brasil, ela começou a ser vacinada em crianças um pouco mais velhas, depois foi baixando essa faixa etária, né? Incluíram os meninos, né? Que antes a rubéola, por exemplo, também vacinava prioritariamente menina. Então, é uma avaliação epidemiológica. Quando a gente fala que a COVID, a venda dessas vacinas internacionalmente está sendo priorizada para os governos, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Então, não adianta vacinar rico. Não é uma prioridade vacinar rico. Tem que vacinar os idosos prioritariamente, porque eles morrem e entopem as UTIs. Agora está aumentando essa faixa, né? Mas eu fico surpresa quando dizem que houveram empresários em Minas Gerais que conseguiram comprar a vacina da Pfizer. Você fica se perguntando, ou essa vacina foi roubada, e não foi nem roubada aqui no Brasil, porque nós ainda não temos ela no Brasil, ou eles estão sendo vacinados com água e pagando R$600, porque também existe a possibilidade de estarem sendo vacinados com água, né? Ou que bom que a polícia está investigando e tomara que prenda essas pessoas. Tomara que seja água. Tomara que seja água. R$600 uma injeçãozinha de água. Ou eles roubaram também. Chegamos no Olha, eu cobro aqui, ó, na paróquia, nada por água benta, viu? É só pegar, eu abençoo, a pessoa pode chegar e pegar. Não custa R$600, tá bom?
O Célio coloca: me desculpe se estou sendo rude. Se parte da população segue as regras de distanciamento e higiene, se não existe tratamento precoce, respiradores e profissionais suficientes, o que podemos esperar? Né? E ele complementa: hoje existe uma guerra política em volta de tudo. Hoje, vacinas, remédios, etc. O que o Célio pode esperar diante do cenário que a gente está vendo? Eu acho que tem uma coisa importante, né, que assim, hoje, eu vou pegar uma fala dele, né, uma parte da fala, quando fala assim, parte da população segue o distanciamento, parte da população segue as medidas preventivas, né. Se parte da população usar máscara e parte não usar máscara, a disseminação da doença continua. E acho que quando a gente fala em distanciamento, a gente entende perfeitamente que tem as pessoas que precisam sair para trabalhar. Eu falo isso porque eu sou profissional de saúde e eu preciso sair para trabalhar, eu também não posso ficar em casa, né. Então, eu nem uso a fala fique em casa para todo mundo, porque nem todo mundo pode ficar em casa. Mas as medidas preventivas têm que ser usadas por todo mundo. Fica em casa quem pode ficar em casa nesse momento, quem pode trabalhar de casa, quem pode ficar em casa. Uhum. E muito importante, assim, o uso de máscara por todos, né? E não é só máscara, qualquer máscara, né? Sim, sim. Não, e assim, hoje que a gente vê, se a gente andar na estrada, se a gente anda assim na rua, passando de carro mesmo, ou você anda na praia, você vê várias pessoas sem máscaras, né? E o que é importante, mesmo quando ou a máscara aqui, exatamente, então o uso incorreto. O que é importante? O uso da máscara da forma correta, o distanciamento sempre, acho que não dá para a gente generalizar que nem todo mundo segue o distanciamento, não é isso, mas existem situações que nesse momento podem ser desnecessárias, né, pensando numa pandemia, por exemplo, festas que geram aglomeração, então outras situações que geram aglomeração. A gente sabe perfeitamente que o nosso sistema de transporte público já traz uma aglomeração, então existem situações hoje com as quais a população convive que são inevitáveis de que o distanciamento não seja mantido, mas aquilo que é possível evitar, que seja evitado. E limpeza higiene das mãos, seja com álcool gel ou água e sabão, né? Quem não tem o álcool gel, água e sabão, e a máscara é muito importante. E uma mesmo boa quem foi máscara. Vacinado, isso, e mesmo quem foi vacinado, isso a gente reforça lá no posto, por causa disso que a doutora Silvia falou agora das cepas, né, diferentes, e o tempo que o corpo precisa para garantir aquela imunidade. Então, o fato dele ser vacinado, eu estou vacinada, nem por isso eu saio sem máscaras, né, eu continuo utilizando máscaras. Você pode contrair, pode transmitir. Isso, né? Mesmo. Nós dois. Agora, diz uma coisa, aqui tem a pergunta da Sandra, né? O Chico voltou aqui. Ele teve uma dor de cabeça insuportável. Comuniquei ao UBS e o neuro achou por bem não tomar a dose. Pode ter uma reação e uma recomendação de não tomar a segunda dose? Acho que eu apaguei, a Vanessa não tinha acabado de ler. Era AstraZeneca. Não, está aqui. Eu não vi a pergunta. Não, na verdade, eu acho que a Sandra está falando, eu acho, agora eu vou fantasiar, vou alucinar aqui, tá bom? Eu acho que ela está falando do pai dela, e se ela não estiver falando do pai dela, ela pode dizer: Sandrinha, meu amor, pai te ama, diz aí, né, do que você está falando. Mas, assim, eu acho que a pergunta dela, assim, existe reação das vacinas? Por exemplo, eu tomei vacina da gripe 2 anos, eu fiquei gripado, morrendo de gripe, mas não sei se é a reação da vacina. E aí a gente fica preocupado, vou virar jacaré, vou virar cuca, sei lá, a dona Benta, não sei, a Emília, o Visconde Sabugosa, quando eu tomar a vacina ou não. Ou seja, existe essa reação ou não? Pode. O que nós temos recomendado é que mesmo com reações consideradas leves, é para procurar a UBS, e aí nós fazemos lá a avaliação se é possível ser uma reação da vacina ou não, e notificamos, mesmo as reações consideradas leves, nós temos notificado a vigilância epidemiológica. Porque nesse momento que a vacina está iniciando, é até importante para que sejam notificadas todas as reações,
para que se tenha dados significativos para dizer quais são as reações que realmente são da vacina, né? Então é importante ir para uma avaliação. Vanessa, acho que uma resposta seria: vocês tiveram algum caso na UBS, vocês já vacinaram bastante, de alguém que foi contraindicado tomar a segunda dose? Ninguém. Nenhum caso, tá? Então, nenhum caso teve a contraindicação de tomar a segunda dose e nenhum caso, nós não tivemos reações graves à vacina. Mesmo os casos de reações, as reações manifestadas não só no nosso serviço, mas em geral, são reações leves, comuns de qualquer processo de imunização. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu vou tentar ver. Se eu tomei a primeira dose e tive Covid, eu devo tomar a segunda dose? Deve. Entre uma e outra. Devo sim tomar. Deve tomar. Deve tomar, perfeito. Deve tomar. A outra pergunta, a vacina da gripe ainda não começou, né? Ela começa em abril. Isso. Tá. E observar os intervalos de 15 dias entre uma e outra. Entre uma vacina e outra. Daí, pergunta da Lourdes. Vacina da polio... Deve ser poliomielite. Poderia dar maior informação à população para incentivar o público. Precisa tomar vacina da polio? É importante? Muito. Com certeza. Legal. Lucas, comentário. Posso complementar uma coisa? Pode, Acho que é importante lembrar assim, que nós temos doenças erradicadas, que foram erradicadas por causa da vacinação. Então, a garantia da vacinação protege uma pessoa, aquela vacinada, e protege uma população de uma disseminação de uma doença. É uma ação individual e coletiva também, né, na prevenção de doenças. Sim. Gente, tem a pergunta do Lucas sobre viagens internacionais e coisas. Eu só posso dizer o seguinte: nenhum lugar do mundo está aceitando voo de brasileiro. Hoje em lugar do mundo a gente aceita, porque a gente está sendo rejeitado, porque a gente não está sendo cuidado. Aí falei, tô leve. Hashtag pare tá leve, tá bom? Gente, ainda temos alguns comentários e coisas, mas nós... Gente, vocês imaginaram que dava 3 horas de conversa, isso tudo, e ainda tem algumas perguntas aqui. Eu queria primeiro agradecer, né? Nós temos 30 aparelhos conectados de pessoas que estão participando, né? E, Silvia, já é a 3ª semana que você nos suporta aqui, né? Tem sido um super apoio. Vanessa, é a 2ª semana. Eu fico muito feliz da gente poder conversar dessas coisas que são muito importantes, que a comunidade precisa ter esse canal. Né? Gente, eu não sei nem como encerrar, porque a vontade é continuar conversando, porque as dúvidas não param. Né? Mas, Vanessa, você disse que a UBS tem um canal, tem um livro de questionamento, tem uma forma da população participar, né? Que seriam umas assembleias que vocês fazem. Você colocou notícias boas no começo, agora que a gente está com mais gente, quer dizer, estamos vacinando acima de 69 anos, não precisa ir no primeiro dia, nem precisa ir de manhã, é melhor que as pessoas vão ao longo do dia, à tarde. Né? Deu a boa notícia que os professores vão ser incluídos na vacinação, priorizados, né? E conversamos bastante sobre esta coisa. Não é só usar máscara, não é só lavar as mãos, não é só usar álcool gel. Eu acho que o importante é essa responsabilidade que nós temos de diminuir a ocupação de leitos, de parar de propagar essa coisa, para que dê tempo. Temos poucas vacinas, mas precisamos ir avançando. Eu tenho uma coisa para falar. Assim, eu estou conversando com a Silvia aqui em particular, que é o seguinte: eu, como padre, você, Marcelo, tem me ajudado aqui na paróquia, e nós temos muitos padres na linha de frente. Porque, assim, não é só... Assim, infelizmente, assim, eu amo meus enfermeiros. Ó, Vanessa, a enfermagem, para mim, são meus pais.
Vanessa não é uma enfermeira, ela coordena todo o trabalho. Mas sou enfermeira. Mas eu queria dizer para ela, em nome da enfermagem, assim, eu sempre fui muito bem tratado e já fiz inúmeras cirurgias e a enfermagem foi minha mãe, meu pai e meus irmãos, tá bom? Então, assim, quero enaltecer isso. Assim, vocês são muito importantes para nós. Doutora Silvia, estou conversando contigo em particular, assim, eu estou na linha de frente e eu precisava me cuidar mais. Você me disse agora que eu preciso de uma máscara específica, né? Você pode me ajudar? E você pode dizer onde eu posso comprar? Então, primeiro é importante a gente lembrar que máscara não dá 100% de proteção nunca. Tá. Então, quanto maior o risco você tiver exposto num transporte público, com multidão, em uma situação que você não tem como evitar, o ideal é você usar a melhor máscara possível. O que tem se falado, e saíram alguns estudos recentes sobre isso, é que o uso de uma máscara cirúrgica, dessas cirúrgicas, e em cima uma de pano que cubra bem e ajude a fechar, porque muitas máscaras cirúrgicas, elas ficam aqui abertas, ou aqui não fecham bem. Então, a máscara boa de pano vai ajudar a fechar esses locais. Então, o uso concomitante de cirúrgica e em cima de tecido boa, não essas de tecido que fica aqui, ou muito curta, né? Uma boa de tecido que cobre bem, é ótimo. É quase tão bom quanto essas mais específicas, que a gente chama de N95, que no Brasil tem outro nome, é PF2, tem então, um outro nome. Mas por N95 você consegue achar. Então, para mim, na minha posição, por exemplo, que eu sou padre, tem um monte de gente que eu prefiro, que eu preciso ocupar o espaço, essa máscara e outra máscara junto me ajudaria a me proteger muito mais. Ou essa que eu falei, N95, tá certo, que tem na internet, claro que tem que pegar, não pode ser uma chinesa sem selo de qualidade, mas que tem o selo da Anvisa de qualidade. Existe, nós falamos muito aqui sobre o que eu acredito, o que eu não acredito. Tem um site no YouTube que eu gosto muito, além do Dr. Drauzio Varela, que é excelente, eu gosto muito de um site que chama Olá Ciência, e que são jovens biomédicos, estudiosos, e que falam as questões que todo mundo quer saber. Uma delas eles relançaram novamente, falando sobre máscara. Eu acho muito simples, um jeito bem sério, científico, baseado em ciência mesmo, mas com um linguajar bem fácil, não parece grego. Então, eu sugiro, esse Olá Ciência é um site que eu gosto bastante. Não, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu estou morrendo de medo, de verdade, meus paroquianos sabem disso, morrendo de medo assim. Qual é o meu medo? Meu medo não é da morte, porque a morte, para nós, é uma libertação e a gente vai estar com Deus. O meu medo é fazer os outros sofrer e eu ficar sofrendo também. Então, eu quero, sei lá, até me emocionei agora, né, de dizer assim, eu posso usar esse equipamento e vou evitar que os outros também se contaminem, que a minha preocupação é essa, que estejam comigo, né, e eu também contamine outras pessoas que são importantes, né. Então, essa é a minha pergunta. Existem alguns sites também oficiais do Ministério da Saúde, do Serviço de Saúde, que disponibilizam informações sobre Covid, uso de máscara. Depois eu posso disponibilizar aqui também o site. Por favor. Por favor.
Eu estou de cabelo branco, o meu cabelo ficou branco em 2 anos da pandemia. Fico grato a Deus, porque eu acho que ter cabelo branco, eu acho que é um privilégio. Eu também vou pintar daqui a pouco, fazer um roxo, um vermelho, talvez. Brincadeira. Silvia, vamos nós neste... Você já virou participante oficial desse bate-papo. Sim. As questões... não. Todo sábado. Tá. Não, eu quero agradecer, assim, praticamente neste ano, né? O Pedro, seu marido, nos ajudou em bate-papo sobre o direito da família. Ele indicou pessoas que nos ajudaram fantasticamente nas questões de adoção. Você está há 3 semanas com a gente falando de saúde pública, né? Primeiro, muita gratidão. E não se esqueça que nós vamos te importunar sempre que chegar perto da questão da saúde. Silvia, eu queria sugerir, porque eu tentei contato, Vanessa, com a UBS, com o CAPS adulto, com o CAPS AD e com o CAPS infantil, e não consegui retorno de nenhum deles da sua região. Eu queria sugerir que você fizesse talvez esse link para que eles viessem se apresentar também, porque é muito interessante ter um panorama da saúde da região, né? Uhum. Isso claro. É meu papo, eu falei que você conseguiu aproximar a Vanessa da gente, tão gostoso. Acho que essa quadrilha que está aqui na tela, né? Foi uma quadrilha mesmo. Eu acho que esses outros equipamentos, inclusive os sociais, né? CRAS, CREAS, se vocês pudessem trazer para esclarecer a população como elas podem usar e se beneficiar, né? Os CRAS, CREAS, eles são da direta, né? Da administração direta. E eu sou mais chato ainda. Eu acho que caberia mais um bate-papo conosco. Eu sou mais chato ainda. Eu acho que a Vanessa não falou tudo aquilo que ela tinha para falar. Eu acho que a doutora Silvia não falou aquilo que ela tem para falar. E eu não consegui esclarecer aquilo que eu queria esclarecer a todo mundo. Sabe assim? Pode juntar as outras dúvidas, então. Eu acho que a gente podia conversar de novo. O que vocês acham? Pode juntar as outras dúvidas sem problema, a gente marcar um outro momento e esclarecer as dúvidas. Acho que é importante esse momento de esclarecimento também da população. Sábado que vem a gente não vai poder, porque sábado que vem é sábado de aleluia, a gente tem missa, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Mas que tal no primeiro sábado da Páscoa, a gente ressuscita? Chama aí. O poder eu participo. Pode ser, nós 4 de novo? Pode ser. Não havendo vacinação, agora a gente está no momento que pode ter programação de vacinação no final de semana. Não tendo essa programação, participo com certeza. Marcelo, você acha bom? Eu acho bom. Eu quero colocar assim, Vanessa, nós estamos na mesma região, e não é só por estar na mesma região. Tem todos esses outros mecanismos públicos que talvez a população não conheça. Se você quiser, né, convidar pessoas... Não se esqueça que nós tínhamos falado uma vez da gente conversar entre você e a diretora do Projeto Arrastão, que as pessoas também, muitas vezes, fundem o que é Projeto Arrastão, o que é UBS. Né? Eu acho que é diretor, não é um homem. Não, é a Sheila, que você falou, Sueli, alguma coisa, com S. Dona Célia. Selma. É com S. Selma. Eu guardo a primeira letra, é um horror. Bom, mas daí você oferece o nosso canal de comunicação. Se eles quiserem usar, serão muito bem-vindos. Mas eu acho que é uma boa ideia. Né? Nós precisamos até fazer um balanço. Né? Estamos todos em isolamento. Está surtindo efeito? Qual é o resultado? O que acontece? E o primeiro sábado de abril seria quando? Não, 3? O segundo sábado de abril. Segundo dia sábado, 10. Dia 10. E se eu desconfio das informações que eu vi, né, vai ser um pouquinho antes de incluir os professores na vacinação.
Né? Eu acho isso uma bênção. Gente, o que a gente tem de professores aqui... Né? Uma coisa importante, assim, nós não temos ainda na UBS o instrutivo da vacinação dos professores, então eu não consigo, nesse momento, trazer informações se vão ser só professores, a faixa etária específica, se vai ter faixa etária dos professores, se não vai, mas assim que houver essa liberação de informações, eu posso divulgar para a paróquia, e a paróquia ajuda na disseminação das informações também. O que nós temos nesse momento são as informações da mídia, né, da coletiva do governador. Perfeito. Mensagens, olha, o medo é de todos nós. Né? Que bom que a gente tem medo, né? O medo é um bom companheiro nessas horas. Né? A Maria Tereza, muito bom o tema, as exposições e perguntas. Parabéns a todos. Que maravilha! Vamos nos ver e tirar nossas dúvidas. Lourdes, gratidão por esse encontro e parabéns a todos. Né? A Silene, excelente bate-papo. Amei. Obrigado. Padre, quero agradecer profundamente a enfermeira Vanessa e a todos os enfermeiros. Assim, eu acho que a classe de vocês é muito mal reconhecida. Vocês tomam conta da gente, vocês que acolhem a gente, vocês que limpam a gente em todos os sentidos. Né, Vanessa? Você sabe disso. Vocês que abraçam a gente quando a gente está internado, né? Então, quero agradecer assim, a doutora Silvia. Silvia, você é um anjo. Deus mandou um anjo. Você não é Gabriel, nem Rafael, nem Miguel. E nem muito menos Miguel. Mas você é Silvia. Muito obrigado por você ser um anjo na nossa vida, viu? De verdade, você tem nos ajudado. Eu tenho me sentido tão acolhido por você e acolhido pela comunidade, assim, que eu sei a hora que apertar um negócio aqui, eu ligo para a Vanessa ou ligo para a Silvia. Então, eu vou partilhar a minha angústia. Muito obrigado. Então, eu quero dar uma bênção especial à família de vocês. Só duas coisas. Silvia, tem uma pessoa que está nos acompanhando que também mora na sua cidade. Né? A Silvia está com vontade de levar o nosso projeto e começar o atendimento na região de Campos do Jordão. Tem uma pessoa aqui que também gosta da região e vai ser uma grande honra ter você e o Pedro levando o projeto para a região aí da Mantiqueira, né? Que vai ser muito legal. É que assim, o Pedro a gente ama, a Silvia a gente ama muito, entendeu? Pedro, beijo para ti, viu, Pedro? Assim, vou dar uma benção, né? Lembrando amanhã que é domingo de Ramos. E a comunidade que quiser participar da missa será às 8 da manhã, tá bom? O Senhor esteja convosco. Adicional, depois da missa de Ramos, nós temos a coleta de alimentos, tem o drive-thru. Quem mora na região do Campo Limpo, que tem condição, são 160 famílias que estão cadastradas, que ainda estão sem emprego e sem alimento. Então, passa de carro na frente da paróquia, deixa o seu alimento e recolhe o ramo que vai estar abençoado. Isso, exatamente. Isso é novo. Marcelo, você deu um spoiler. Ninguém sabia. A pessoa que passar e deixar um ramo, deixar a coleta, vai ganhar um ramo abençoado da missa. Sim. De carro, não vai a pé, não faz aglomeração. Não, só de carro. Vamos ajudar quem está com fome, vamos pegar o ramo, mas não vamos espalhar esse vírus. Isso a gente exatamente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Deus Todo-Poderoso do Amor, Maria Santíssima, São José e todos os santos, eu peço que o Senhor desça a sua bênção toda poderosa sobre essas mulheres e homens que estão à frente do Covid, nas nossas UBSs, AMAs, hospitais, os nossos padres
essas pessoas de boa vontade, como a Silvia, a Vanessa, o Marcelo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo a vocês. Amo vocês, gente. Beijo. Eu queria abraçar vocês e dar um beijo em vocês, tá bom? Beijo. Tá. Obrigada, gente, foi ótimo. Vamos ficar nós 4 aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Estou encerrando com a população. Um beijo.